Olá, meninos! Olá, turma! Tudo bem com vocês? A nossa aula passada, nós falamos sobre valores, né? E aí eu passei a atividade para vocês definirem o que seria os valores, o que seria empatia. Então, lembrando que valores, eu recebi algumas atividades, tá? Lembrando que valores é um conjunto de regras, né? De convívio social. Dentre eles, né, dentre esses valores, tem a empatia. A empatia, no caso, é um valor humano importante, porque, no caso, representa o exercício de se colocar no lugar do outro, certo? E aí vem a justiça, né? A justiça é imprescindível para a boa convivência da sociedade. Então, no caso, é ela que determina até onde vão os direitos de cada indivíduo e começam seus deveres. Então, além da justiça, que está ligada às leis, certo? Devemos nos lembrar também daquela que está subentendida do ponto de vista moral e ético. A honestidade. A honestidade é um valor humano de grande importância, não é verdade? Mais do que exigir isso dos nossos governantes, devemos torná-la presente em todas as nossas ações. Então, por mais que em algumas situações ser honesto demande maior esforço e não tenha garantia de vantagens, né? Sempre vale a pena seguir o caminho mais longo. E isso garante que mantenha sua consciência tranquila, tá? E não corra o risco de ter que lidar com as consequências da desonestidade do futuro. O respeito, né? O respeito também é um valor. Então, respeitar os outros, no caso, é respeitar a nós mesmos, certo? Se nós queremos respeito do outro, nós devemos nos respeitar também. Então, a nossa essência como seres humanos, né? Para isso, mantenha-se sempre atento em relação aos limites dos seus direitos, para evitar invadir o direito do outro. Seja respeitoso sempre, tá? Independentemente se os demais o são, faça isso porque acredita ser o correto, porque faz parte da sua essência, tá bom? E assim que se contribui para um mundo melhor, né? E liberdade? O que será essa liberdade? Todas as respostas que vocês me enviaram, né, estão corretas, porque é a opinião de vocês, tá bom? Então, ser livre significa agir sem critério ou responsabilidade, tá? Considerando a liberdade, a qual o outro também tem direito, certo? Todos são livres para fazerem suas escolhas e viverem suas vidas da forma que desejarem, desde que não causem, preste atenção, não causem prejuízo às outras pessoas, né? E a responsabilidade? O que será essa responsabilidade, hein? Responsabilidade envolve fazer escolhas, certo? E assumir as consequências dos próprios atos. Quando uma pessoa se assume responsável por tudo que faz, ela toma posse da sua liberdade de decisão, tá? Evitando se tornar refém da vontade de terceiros. A responsabilidade é o preço a ser pago, no caso, pela liberdade, mas é certamente um preço que vale a pena pagar. E a solidariedade? O que será? O que é ser solidário? Né? Que valor é esse? A espécie humana apenas existe até hoje e sobreviveu aos desafios apresentados nos primórdios, né? Por conta da solidariedade, né? Ser solidário significa ajudar o próximo, tá bom? Sem segundas intenções. Apenas pelo desejo de contribuir para o bem-estar daquela pessoa, tá? Quando somos solidários, estamos unindo forças e nos tornando mais fortes, tá? Existem muitas maneiras de exercer essa solidariedade nos dias de hoje, seja ajudando nossas pessoas próximas, né? Fazendo parte de causas sociais e através de pequenas atitudes do dia a dia. Até mesmo, gente, uma palavra que a gente transmite para uma pessoa
que causa motivação naquela pessoa, isso chamamos também de solidariedade, tá bom? Então, cada atitude solidária que tem está plantando uma semente e incentivando aqueles que estão ao seu redor e receberem o ato de bondade e passar, no caso, adiante. E a tolerância? O que é esse valor, né, da tolerância? O que é ser tolerante? Então, por fim, um valor também muito importante, né, capaz de evitar desentendimentos dos mais diferentes tipos, que é a tolerância, tá? Ser tolerante é respeitar o outro como ele é, evitando impor os seus próprios valores aos demais. Afinal de contas, somos todos livres, né, para nos expressarmos e agirmos da forma que acharmos melhor. Lembre-se sempre que não precisamos concordar para tolerar, né? Mas temos que respeitar, certo? Vamos agora, essa foi a nossa aula, né, da semana anterior, né? Que eu discuti um pouquinho sobre esses valores. Vamos falar agora um pouco de emoções. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Pronto, gente, né? Vamos agora, depois dessa música, vamos falar agora sobre sentimentos, sobre emoções, tá? Vamos falar sobre os nossos sentimentos, né? O que estamos sentindo neste momento, neste ano, né, de 2021, nesse momento de ano letivo, certo? Dessas aulas online que tá tendo, né, as videoaulas. Então, vamos falar um pouquinho das emoções. Então, o que seria emoções? Então, as emoções, elas são sensações corporais que nos invadem, sinalizam algo bom, né, prazeroso, ruim, e também nos advertem sobre um perigo e mostram como nos sentimos ou como reagimos a determinadas situações. Por isso, devem ser aceitas e tratadas como necessidades básicas que devem ser ouvidas e respeitadas, tá? O que está errado não é sentir as emoções e expressá-las, mas a pessoa não se sentir autorizada a sentir esses conteúdos.
Falar de saúde mental, falar das emoções e sentimentos, certo? Então, a palavra emoção, ela vem do latim e significa emovere, onde né, significa fora. E movere significa movimento. Sentir amor, alegria, sentir raiva, certo? Ansiedade, vergonha ou desapontamento são expressões de uma emoção que aflora, tá? O sentimento é a maneira que interpretamos nossa emoção, tá bom? Expressar as emoções e saber receber e aceitar os sentimentos é muito importante para aprender a lidar com eles. Algumas pessoas podem pensar em não expressar suas emoções e sentimentos por achar que são ruins, ou por no caso, ter um receio, né, de não serem respeitadas e validadas, né, no caso, socialmente, certo? Mas, infelizmente, não temos uma cultura de valorização dos afetos, né? Infelizmente, ainda acontece muito isso. Inclusive, as emoções e os sentimentos sempre foram colocados em um plano de não expressão e até de não aceitação. Então, a razão, ela sempre foi mais valorizada socialmente, e a expressão das emoções era classificada como excesso e falta de controle, sabe? Então, sabemos que não existe hierarquia entre pensamentos e emoções. Ambos são importantes em nossas vidas. No caso, muitos podem pensar que isso é ruim, né? Que é sinal de fraqueza ou falta de controle, né? Falar e colocar-se diante do outro para expressar como está se sentindo sobre determinado evento ou situação, mas não é. Isso é bom para a gente, falar dos nossos sentimentos, falar do que estamos sentindo, das nossas emoções, faz um bem danado para a gente. Às vezes, não aprendemos a falar sobre como nos sentimos e temos dificuldades, no caso, em relatar isto, ou somos, no caso, censurados, né? Ou não apoiados em uma expressão. Falar sobre seus sentimentos é muito importante porque mostra como você vivencia sua subjetividade. O que será essa subjetividade, Pro? No caso, é a visão própria de cada pessoa que deriva das próprias experiências de vida, das suas crenças e valores, tá bom? Então, observar e tentar compreender essas emoções e sentimentos que acontecem em seu corpo, né? E principalmente, né, em nossa mente, é muito importante, né? Para você saber como lidar com estes, tá? Então, existe um conjunto de emoções, né, e sentimentos que são observáveis, que nós podemos observar, certo? Em uma determinada pessoa ou em nós mesmos, tá? Praticamente desde o nascimento, tá? E que parecem estar ligadas às necessidades, né, de sobrevivência. O medo, a raiva e a alegria. Outros sentimentos, como o amor, a tristeza, o desprezo, a vergonha, a culpa e a surpresa, são aprendidos, tá? A expressão das emoções também é algo que aprendemos. Ou seja, respondemos às emoções de maneira que nossa cultura nos ensinou. E nos dias de hoje, né, no mundo tecnológico, né, já temos essas emoções, né, nas mensagens. Nós podemos nos expressar com uma carinha dessas aqui, né, se estamos felizes ou se não gostamos de alguma coisa, estamos com raiva, não é verdade? Então, olha só. O que eu quero que vocês façam hoje, né? Vocês vão fazer um diário, né? A atividade de hoje é um diário existencial, tá certo? Vocês vão colocar o cabeçalho, o nome da professora Valéria Vieira, disciplina religião, a data, e aí vocês vão colocar diário existencial. Vocês irão escrever, né, querido diário, vão escrever qual é a emoção que você está sentindo nesse momento, certo?
ou se você já sentiu algum tipo de emoção, né, que lhe trouxe tristeza, né, ou lhe trouxe alegria, né? Mas vocês podem estar falando nesse diário da existência de vocês, como querido diário, começa assim, tá? Eu sou fulana de tal, hoje eu vou relatar, né, a minha emoção, o que estou sentindo. Então, vocês vão colocar o que vocês estão sentindo, tá bom? Neste momento de aula virtual, certo? Qual é a emoção de vocês neste momento de aula virtual? O que vocês estão sentindo? Estão sentindo angústia? Estão sentindo medo? O que vocês estão sentindo? Vocês vão escrever no caderno, vou fazer, vamos dizer, uma redação, tá bom, galera? Vai escrever no caderno e vai enviar a foto da redação, né, que vocês fizeram sobre os sentimentos que vocês estão sentindo hoje, nesse momento, lá no meu privado, tá bom? Não é para enviar no grupo, não, ok? Então, beijo para vocês. Estou aguardando ansiosamente as redações, os textinhos de vocês, tá bom? Beijão e até a próxima aula.